Depois do sucesso inesperado do último vídeo, eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje para poder dar uma continuação. Então, no vídeo passado, eu mostrei um pouco de como subir um back-end e configurar um Docker. Então, era como você containerizar um back-end junto com um banco de dados, mas aquilo tudo ficava local. Era um projeto que não tinha nenhuma configuração para ir para nuvem, por exemplo. Ele tinha um Dockerfile, então ele pode ser subido para uma VM, uma máquina virtual, né, e ser buildado em qualquer lugar da internet, basicamente, nos mais conhecidos, pelo menos. E hoje eu vou mostrar alguma dessas opções e visando free tier, né, porque eu entendo que principalmente o pessoal que está estudando não quer pagar nada e eu acho muito importante também a gente ter essas opções. Então, uns adendos importantes. Todas as opções que eu vou mostrar aqui hoje não precisam de cartão de crédito para você criar o seu banco, subir a sua aplicação. E, se eu não me engano, o Railway é o único que precisa, mas vou mostrar três opções aqui. Então, as três opções que eu vou estar mostrando são Render, Railway e Fly.io. Vou mostrar uma coisinha a mais, que é o Supabase, mas no Supabase a gente só vai usar a parte de banco de dados deles. Então, beleza. Vamos seguindo a ordem que eu estabeleci aqui. Então, eu já estou com um projeto completo, por assim dizer. Então, a gente já tem os DTOs que eu usei no vídeo passado, esse código aqui todo copiado de lá. Aqui a gente tem os DTOs, todos os controladores, os módulos. E eu fiz aqui até a parte de conectar o TypeORM. Então, aqui vai ter algumas coisas diferentes que eu não tinha mostrado no último vídeo. O que são essas coisas? O uso de env. Muito importante você ter uma env, uma configuração de env quando você vai subir um projeto para a nuvem, porque quando se trata de um repositório, principalmente repositório público, é muito importante você não deixar as suas configurações de ambiente, né, suas variáveis de ambiente expostas, porque pode dar acesso para seu banco de dados, sua aplicação para outras pessoas e com certeza elas não vão ter um comportamento muito amigável quando acharem essas variáveis. Então eles podem fazer ações irreversíveis nas suas aplicações, então toma muito cuidado com isso. Então, sempre dá uma olhada, né? Adicionar a .env no seu git ignore para ela não subir para o seu repositório. Sempre usar o .env ou alguma outra biblioteca de env para poder puxar essas variáveis de forma dinâmica, sem passar elas hard-coded. Hard-coded é passar string direto, igual está acontecendo com esse type, que não é uma informação importante, é só uma informação qualquer, que é o tipo do banco de dados. E é importante também dizer que nos três clouds a gente vai usar Postgres hoje, então nada de MySQL ou nada de Mongo, só Postgres hoje que é o mais comum da gente se encontrar. No SQL é um pouquinho menos usado, mesmo apesar do Mongo estar muito famoso, a gente vai encontrar muito mais aplicação usando Postgres, então é muito importante vocês aprenderem. Posso fazer outro vídeo depois ensinando como criar um banco em Mongo, como usar o Mongo com o TypeORM ou com Mongoose, Prisma, enfim. Mas o nosso interesse para esse vídeo aqui é aprender um pouco mais sobre cloud. Então, quais são as coisas importantes para a gente perceber por agora? Eu adicionei uma nova chave na configuração do TypeORM, que é a chave de SSL. Então, essa chave aqui vai ser um certificado de segurança que a gente precisa ativar sempre que quiser fazer esse contato com o banco de dados. Por exemplo, algumas dessas plataformas que eu vou mostrar hoje vão te pedir para usar o SSL. Então, se você não tiver essa chave aqui na sua configuração, vai dar um errinho lá falando que é necessário SSL/TL. São esses dois métodos, essas duas credenciais que a gente precisa passar para conseguir fazer uma conexão segura entre o back e o banco que está lá em cloud. Então, beleza, vamos começar aqui pela ordem do README. Primeiro que eu coloquei é o Render, que eu conheci recentemente, e o Render funciona muito bem. Então a gente tem os três aqui já. Estou com uma conta nova, então não tenho nada subido aqui, não tenho projeto nenhum no Render. E eu deixei essa conta aqui zerada para a gente conseguir ver desde criar a aplicação, desde criar o repositório, até subir para cá. Então eu vou pegar meu repo mais recente aqui, que foi o que eu acabei de criar para a gente poder usar aqui. É o backdb deploy. Então esse aqui ele está público, eu coloquei o link dele no Twitter já para quem quiser dar uma olhada. Então aqui a gente tem toda a documentação do vídeo antigo, eu só preciso mudar algumas coisas, como por exemplo na configuração de import, que eu não subi aqui para documentação, mas a configuração de import do
type ORM. Essa daqui, por exemplo, eu preciso passar o SSL, que ainda não estava na documentação antiga. Mas enfim, isso aqui eu vou mexer no final do vídeo. Então vamos lá. O render, ele está aqui. E a maioria das clouds hoje, você vai fazer o upload ou do Docker ou do seu repositório. Então tem dois modos de você fazer isso. Ou você pode usar o Docker Container Registry, que seria o próprio Docker Hub aqui. Não é nem Docker Container Registry, seria o Docker Hub. Docker Hub, nome já é meio explicativo, é bem parecido com o GitHub, só que aqui você vai conseguir subir vários containers seus, e daqui ele vai te exportar uma URL, onde você vai conseguir mandar essa URL para algum desses hosts, e ele vai conseguir, mesma forma que ele baixa seu repo, ele vai conseguir baixar o seu Docker, mas é sempre mais fácil subir pelo GitHub. Então beleza. Tem várias opções aqui, e o Postgres já está aqui de cara, mas o que a gente vai olhar agora primeiro é subir o servidor primeiro. Na verdade, a gente vai precisar da URL do Postgres para poder subir o servidor. Então vamos começar pelo banco mesmo. Então aqui ele pede algumas coisas para você colocar. Então eu vou passar o nome do banco, que seria DB, sei lá, DB Video Postgres. Um nome para banco de dados, colocar DB Name ou, sei lá, PGDB. Usuário, colocar meu nome, mas isso aqui tanto faz. E aqui tem os planos deles. Eu vou colocar o plano de hobby mesmo. A gente tem 256 MB de RAM, 1 GB e um décimo de CPU aqui. Mas isso aqui já é bastante pra gente. Vou criar aqui. Preciso mudar o nome do banco, não pode ter hífen. Então, assim que vocês criarem, ele vai começar o processo de criação. Pode demorar um pouquinho, porque essa parte do host subir o banco às vezes demora um pouco, vai de plataforma para plataforma, mas o do render eu vi sendo um dos mais rápidos. Então, coisa de alguns segundos aqui já vai estar pronto. Aí o banco foi criado aqui, demorou acho que uns 2 minutos. 2 minutos para criar. E beleza. A partir do momento que o seu banco for criado, você vai ter algumas informações, algumas coisas bem legais, inclusive que o render tem. Não sei qual é a familiaridade de vocês com ferramentas de observabilidade. Eu também já mostrei como fazer uma implementação de observabilidade bem fácil, usando o Bugsnag. Mas isso aqui é o Datadog, que é uma ferramenta de observabilidade para banco de dados. Então pelo Datadog você consegue ter umas métricas melhores. O Render tem a métrica própria deles aqui, que é boa, é realmente boa. Mas a do Datadog não tem nem comparação, né? Vocês vão ter uma quantidade muito maior de informações, de métrica. Vocês vão conseguir gerar alguns gráficos melhores. Tem informações mais empresariais, eu diria. Quem está com o intuito de estudar geralmente não tem condições de desembolsar o valor para o Datadog, que acaba sendo um pouquinho caro com o tempo. Eu, particularmente, nunca usei. Eu não vi uma necessidade tão grande para ver métrica, já que eu nunca fiz uma aplicação que necessitava ter uma escalabilidade tão grande assim e tivesse tantas requisições por minuto. Então eu sempre fui muito de startup e projeto pessoal, então nunca tive uma necessidade de uma métrica tão parruda quanto do Datadog, por isso que às vezes eu me contentava um pouquinho com as métricas daqui mesmo, para ter uma noção de escrita, leitura. Mas enfim, se você quiser estudar sobre o Datadog também, dá uma pesquisada e implementa sua API aí. Mas beleza, uma vez que estiver criado aqui, a primeira diferença que a gente vai ver de um banco em prod para um banco local. O banco local, se a gente vê no projeto passado, eu acho que eu tô com o Zed do projeto passado aqui, a gente pode dar uma olhada que o banco do projeto passado, o host dele é só o nome do container. É só o nome do serviço dele, né? Então, o serviço que a gente chama de DB, e o host dele é justamente o DB que vai estar localmente dentro do Docker. Só que quando a gente começa a tratar de cloud, a gente já precisa de a gente já precisa de um host que aponte para um endereço externo. Então aqui a gente tem algumas envs aqui, né? A gente pode dar uma olhada nas envs que o próprio render vai gerar. Outra coisa importante que eu vou bater bastante nessa tecla no decorrer do vídeo. Controle de acesso é uma coisa que quando você trata de cloud, você precisa ter uma noção e uma atenção muito grande com isso, porque o controle de acesso é o que vai dizer quem
quando e como as pessoas vão acessar e vão ter a permissão para acessar a sua aplicação, seja o banco de dados para ver. A gente vai dar uma olhadinha melhor nisso na parte do Supabase. Esse vídeo eu quero passar um conhecimento geral sobre banco de dados e servidores em cloud, mas essa parte de controle de acesso, sempre que vocês verem um 0.0.0.0/0, é chamado de Access from Everywhere. Então, qualquer máquina, em qualquer IP, com qualquer permissionamento, pode bater nisso daqui. Mentira, não qualquer permissionamento. Permissionamento é uma coisa diferente, mas esse controle de acesso se diz sobre IP. Então, você pode adicionar um endereço de IP aqui, você pode dar uma olhada nas documentações deles, mas aqui a gente está usando o IP, qualquer IP que existe, então ele não tem uma configuração nenhuma, é só um monte de zero. Mas aqui a gente tem as envs, que é o que importa, e beleza, se você nunca usou um .env, que isso também é muito importante, como eu disse, usar as variáveis, vou dar uma passada em como a gente usa isso aqui. Você pode ir no seu terminal, e assim que você der um clone nesse projeto, você vai ver que tem um arquivo chamado .env.example. Quando esse arquivo tem um .example, é um arquivo que... Esses são os projetos open source. Então, da mesma forma como todo vídeo que eu gravo, eu deixo um projeto open source criado para você poder usar com o intuito de estudo, vários projetos open source que estão por aí para você poder contribuir, estudar, enfim, tem um env example. E esse env example é para te mostrar quais são as variáveis de ambiente que você vai precisar configurar para o projeto funcionar. Então, sempre que você entrar no projeto e ver esse env.example, você tem que dar um comando no seu terminal que chama copy. Então, você vai mandar um copy env.env.example.env. E aí você vai apertar Enter. Deixa eu salvar isso aqui, que eu não posso perder essa senha do Supabase, eu vou ter que criar um projeto de novo. Mas é CP, na verdade, não é copy, não. Copy, não sei se no Linux é copy, mas eu zoei aqui, é cp.env example.env. O que isso aqui está fazendo? Vai copiar um arquivo para dentro do outro. Então, basicamente, está falando que o arquivo que você quer copiar dentro de outro arquivo. Isso aqui não serve só para env, não, gente. Qualquer arquivo que você tiver no seu repositório, não quer dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vai no terminal, manda um cp, funciona da mesma forma. E por que eu copiei as coisas que eu tava? Porque ele vai substituir tudo que estava no arquivo. E aí o arquivo de vocês agora vai ficar exatamente igual ao outro. A única diferença é que agora ele vai estar no arquivo chamado .env. E é no arquivo .env que as variáveis de ambiente para valer vão estar dentro. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver aqui tudo que o render dá pra gente. Primeiro, o host. O host é a parte mais importante. Então, a gente vai pegar o host name, vamos colar aqui a porta padrão. Mesma coisa que a gente usou, 5432. Nome de usuário, banco de dados, né? Nome de usuário e a senha que eles geram. Então, aqui a gente preencheu tudo olhando para cá, então é intuitivo. Password vai em database password, username vai em user, porta e database vai em database name. Uma vez que vocês colocarem tudo isso aqui, vai ter uma diferença agora. Já que a gente não está rodando localmente essa variável, esse banco de dados, a gente não vai precisar ficar rodando Docker Compose com build igual a gente fez no vídeo passado. Agora tudo que a gente vai precisar é só rodar o comando de start do Nest mesmo. Aqui eu estou usando npm, mas aí você vai npm run start dev ou então yarn start dev. Enfim, nesse projeto estou usando pnpm, a gente faz pnpm start dev. E uma vez que as suas variáveis de ambiente estiverem configuradas bonitinho, você pode dar um enter e ele deve rodar. Então, ele vai demorar um pouquinho mais de conectar. Aqui, ó, ele não achou, então é por causa do hostname. Ele acabou não achando o hostname que eu copiei ali, então acho que aquela configuração... Beleza, fui dar uma olhadinha aqui em como funcionavam as envs do render. E isso aqui é padrão para o Postgres, tá? Eu que tinha esquecido como é que isso aqui funcionava, então às vezes eu tenho que dar uma coladinha. Mas basicamente é isso, a gente vai pegar o URL externo, muito importante que vocês peguem o URL externo, não interno, cola aqui e a gente vai ter que dar uma cortadinha nessa string aqui para tirar só a parte que a gente precisa. Então do Postgres até o arroba, apaga tudo e depois do .com, esse barra, vamos lá, esse arroba aqui seria qual tipo do banco, o seu ID, o seu nome, username e a senha. Então isso aqui se chama conexão por URI. Então é diferente de URL, porque a URI ele vem com um monte de parâmetro dentro de um link. E isso aqui não é um link, é uma série de parâmetros. Então tem um link aqui no meio, isso aqui é o link,
a URL do banco de dados, mas o resto é tudo informação, tudo um monte de parâmetro ali, variável, e a gente chama isso de URI. Então, na maioria dos aplicativos aí, plataformas que você vai achar de Workbench, de dashboard para poder um CMS ali de banco de dados, alguma coisa, você sempre vai ter a opção de fazer login por URI, porque tudo que ele precisa para conectar está aqui. Então, tem o tipo do banco, o seu usuário, sua senha, o host, até o .com, e o nome do seu banco de dados. Então, o que a gente precisa aqui é o host. Então, a gente vai tirar o banco, o usuário e a senha. A senha acaba no arroba, apaga. E o banco de dados, que é depois do barra. Aqui a gente deixou só o host. Então, é o host, apenas ele aí. Vou rodar de novo o projeto. E aí vocês vão ver que também demora um pouquinho mais de rodar o projeto quando é em cloud, porque obviamente ele vai ter que fazer uma requisição externa, não é interno, como a gente estava acostumado antes. E aí rodou, beleza, a gente conectou no banco, a gente pode tentar fazer uns testes aqui agora, na API. Acho que essa API aqui vai estar rodando no 300, posso até testar aqui. Aí tá rodando tudo aqui, beleza, então consegui conectar. Vou criar um usuário qualquer. E aí vou listar. Então, veio. Então a gente conectou no banco. O banco está funcionando aqui. E esse é o render. Então a gente conseguiu criar o banco de dados do render. Conseguimos conectar a nossa aplicação agora. E aí agora vem a parte importante. Vamos subir essa aplicação para a cloud. E vamos fazer as requisições a partir dela. Então agora vamos lá. Padrão, né? Vou vir aqui em mais, cadê? Eu tenho que abrir um arquivo para isso, eu acho. Mais, tem um maisinho ali em cima, terminal, git add, e aqui eu vou colocar config render e vou fazer o push. Então agora a gente vai poder vir aqui no render, novo, web server, se eu não me engano, web server, e vamos colocar calma aí, não é web server. Tá, web service mesmo. Vamos subir de um repositório do Git, porque aqui eu confundi quando eu vi Docker. Mas esse aqui que eu tô falando. Então, ó, Docker Hub, GitHub e o GitLab. Então, aquela parada do Docker Hub que eu falei, eu dei uma confundida master aqui, mas basicamente se você tiver um container lá no Docker Hub, é uma configuração avançada. Então, sempre prefiram fazer isso pelo GitHub, igual a gente vai fazer aqui. Dá um next, conectar com o GitHub aqui. Ele vai puxar todos os meus... Como é que tá... Ele já estava usando minha conta, então eu tenho que ir lá e conectar, porque eu criei uma conta nova para o vídeo aqui. Então eu tenho que voltar na dashboard agora, novo, web service, GitHub, conectar aqui agora, fazer o login e deixa eu ver se vai reclamar de novo. Reclamou, então calma aí que eu vou ter que ir lá na outra conta desconectar. Enfim, eu ia criar outra conta, mas vou aproveitar que eu já estou com essa conta aqui, está conectada no meu GitHub, ia dar um BO para eu poder criar na outra lá. Então o que eu vou fazer, eu vou deixar o banco lá na outra conta, não faz muita diferença, eu vou criar o web service por aqui. Então vamos lá, buildar pelo repositório do Git, back db deploy, que é o repositório que eu criei para o vídeo. E aqui a gente vai começar a fazer umas configurações. Então a branch que vocês querem usar, nesse caso o seu main, servidores. US West e East, acho que geralmente é usado mais o US East, eu vou deixar em Ohio aqui. Runtime Node, que no caso seria se você vai usar o Docker, Elixir, Go, Python, no nosso caso é Node. Ele já puxou, que o meu repositório é um PNPM, então ele já está com PNPM todo aqui. Comando de start, npm run start dev, importante vocês deram uma olhada aqui, porque o comando do Docker do Nest não é start, é start dev. Plano free e agora as variáveis de ambiente. Isso aqui é importante também. Como eu falei para a gente deixar o .env no git ignore, essa env não vai subir para o seu repositório. Então, quando você subir a sua aplicação para a cloud, ela não vai ter acesso à sua env. Por isso, você tem que vir aqui e você tem que adicionar essas variáveis por aqui. Então, vamos fazer um teste. Adicionada .env, vou copiar todas elas aqui e vou colar aqui. Então, de novo, add from .env, copiar aqui o arquivo, colar aqui e adicionar as variáveis. Então, aqui ele copiou tudo que a gente tinha configurado lá. E tem mais algumas configurações avançadas de adicionar. Se você quiser guardar o .env como
um arquivo mesmo, .env, colocar aqui, dá para você usar também. Se tiver uma rota de health check, pode adicionar aqui também. Auto deploy, toda vez que você fizer um commit, você quer que o seu projeto seja continuamente deployado, continuamente integrado? Sim, se não, isso significa que toda vez que você fizer alguma mudança no seu repositório, o seu servidor aqui vai mudar. Mas se você quiser fazer isso manual por uma questão de segurança, uma questão de costume, pode passar que não. Mas aqui eu vou deixar tudo padrão e vou criar o nosso web service agora. Então ele vai começar a carregar aqui, vai mandar a gente provavelmente para outra tela, onde vão ter alguns logs. E esses logs é como se fosse você rodando no seu terminal, você vai ter acesso aos logs que o Nest vai mostrar, vai aparecer os erros e tudo mais. E é como se tivesse realmente um seu terminal, só que é o terminal de uma máquina virtual que o Render criou. Então agora eu vou esperar um tempinho aqui para ele poder criar e aí eu já volto também. Aí, boa. Ele começou a fazer o deploy, então agora ele está baixando o meu repositório, clonando ele aqui, rodando os comandos de run, os comandos de build. Então agora o que ele fez foi instalar todas as dependências que a gente tem com o PNPM, instalou tudo, agora ele está rodando o comando de build do Nest. Então aqui ele já buildou e agora ele está fazendo o upload da build. Então buildou com sucesso e agora ele vai começar a rodar nossa aplicação. Por ser uma aplicação pequena, ela vai rodar muito rápido. Principalmente por ser o PNPM, que é rápido também. Então aqui ele está rodando tudo de boa. A build está terminando. Quando a build aparece que a build foi feita com sucesso, não significa que ele já está rodando. É bom você tomar cuidado e olhar para esse status aqui. Então ele ainda está buildando. E ainda não apareceram os logs de... Aqueles logs verdes do Nest, sabe? Que a gente vê aqui. Então esses logs ainda não apareceram, então a gente tem que esperar eles aparecerem. Provavelmente vai ser agora. Então pronto, agora a build terminou e agora ele está fazendo deploy, ou seja, ele está pegando tudo que o comando de build do Nest gerou e está subindo para essa máquina virtual que eles criaram e agora ele vai começar a rodar e vai mostrar as configurações. E eu tinha mostrado isso antes, mas eu não entrei muito nesse quesito, mas quando a gente criou a nossa máquina virtual, a gente foi lá e escolheu nos planos. Uma máquina virtual funciona como um PC mesmo. Então lá você consegue ver quantidade de armazenamento que você vai poder usar, principalmente no banco de dados, quantidade de memória RAM que você vai ter, quantidade de núcleos. Então funciona igual ao seu PC físico, mas tem algumas mudanças, porque no PC, na máquina virtual, você consegue ter um controle muito maior. Então no seu PC você só vai lá, tipo, 2 GB RAM, 4 GB RAM, 6, 8, e você tem que. Demora mais para você poder trocar, porque obviamente você precisa comprar uma peça nova, ir lá e aplicar. Mas quando a gente trata de máquina virtual é instantâneo. Então assim que você pagou o novo plano com mais memória RAM, ele já vai trocar e vai adicionar mais configurações para você. É claro que às vezes pode demorar um pouquinho, porque ele vai tirar a sua aplicação do ar e vai subir de novo assim que você tiver com mais memória. Mas não é coisa que você precisa se preocupar. E outra dica também, quando a gente se trata de cloud, você precisa entender que tudo em cloud demora um pouquinho mais para ser efetivado do que local. Então, se você quer fazer alguma mudança no seu banco de dados, se você quer mudar alguma modelagem de uma tabela, se você quer subir alguma coisa nova em cloud, geralmente faça na hora que seus clientes não estão usando. Então, se você tem usuário, quer trocar o banco de dados, quer adicionar uma tabela nova, tabela não, quer fazer uma migração, quer fazer alguma mudança estrutural bem pesada que vai mudar bastante coisa, cria um backup, faz isso de madrugada, porque se isso acontecer numa hora que os usuários vão estar usando, cloud demora um pouquinho para você conseguir subir tudo de novo. Então é uma dica que a gente pode levar em consideração, né? Depois que algumas coisas aconteceram, com o Resend também. Não sei se vocês viram isso, mas é muito importante ter essa preocupação a mais com o bem-estar da sua aplicação em cloud, principalmente também com os horários onde essas mudanças acontecem. Então, tentei dar uma enrolada aqui para ver se a aplicação ia buildar. Agora buildou. E ela não conseguiu conectar com o banco de dados. Está falando que ele não está existindo. E aí ele vai tentar várias vezes, tentar, e ele não está conseguindo conectar. Então, vamos ver o que está acontecendo. PGDB, NQ0. As envs de ambiente subiram, todas de boa aqui.
E aqui ainda está conectando. Então aqui está funcionando tranquilo. Deixa eu ver se ele vai conseguir conectar agora. Acho que o erro está só acontecendo em cloud mesmo. Então, calma aí, vamos ver. Aqui tá tudo certo, o nome do banco tá certo. E nos logs ele ainda vai estar dando aquele erro, vai ficar tentando de novo. Então, olha, o que eu vou fazer agora vai ser provisionar outro banco de Postgres aqui, ou tentar conectar nesse banco que eu tinha criado aqui. Então, eu só vou trocar as envs lá, vou criar até uma janela nova do render aqui. E vou trocar as envs, que eu tenho outro banco vazio aqui também que eu tinha criado quando eu estava testando as coisas pro vídeo. E eu vou vir aqui e vou mudar tudo para poder usar ele. Então, vou copiar o password, colar aqui, vou pegar a URL externa e vou transformar num host. Então, cadê? Até aqui, até o arroba, puxar para cá. E já vou copiar o nome da banco de dados aqui também. Então, dbname, password, cadê o user? Username aqui, password aqui, vou salvar. Então acho que ele vai rebuildar. Então o deploy cancelou e agora está começando outro deploy. E a gente pode dar uma olhadinha nos logs aqui para ver como é que isso vai acontecer. Aí, boa. Eu consegui rodar aqui agora, então demorou mais um tempinho. Quando eu estiver editando o vídeo, eu vou ver quanto tempo eu perdi, mas agora já está em 31 minutos e 42 de vídeo. Então esse vídeo aqui está sendo bem mais demorado de gravar do que o outro. O outro foi demorado de duração, mas esse estou tendo que ficar parado por um tempão, porque as paradas demoram de buildar. Mas basicamente o que aconteceu foi eu ter usado agora o mesmo banco que eu estava usando nessa conta. Então eu tirei a env do outro banco que a gente tinha criado e coloquei as envs do banco que eu tinha criado nessa conta. Mas com vocês esse erro pode não acontecer. Então aqui comigo tá de boa agora. Eu vou abrir a URL desse back. Então acho que ele já buildou. Era para ele estar carregando aqui agora. Acho que ele ainda tá terminando de subir a build. Mas enfim, essa URL aqui é a URL que o próprio render ele fornece pra gente assim que o nosso serviço fica deployado. Então assim que o nosso serviço sobe, ele vai gerar essa URL pra gente, que a gente vai usar ela para poder bater lá e ter acesso à API. Então agora ele está terminando o deploy, ele vai rodar de novo. Ele já tinha rodado aqui, mas ele vai rodar de novo aqui a parada. Calma aí, deixa eu testar uma coisa. Eu acho que o render ele está reclamando porque a gente está usando o start dev. Então talvez ele esteja esperando por alguma variável de env ou alguma flag que o Nest vai conseguir gerar assim que ele ficar pronto. Talvez o pnpm start do Nest, sem ser o start dev, ele vai gerar build em JavaScript. E talvez seja isso que o render está esperando. É a primeira vez que eu subo o Nest aqui. Com o Express é bem mais rápido de buildar, é bem mais rápido de ter acesso a essa URL. Mas eu vou esperar buildar aqui agora e eu mostro, mas eu acredito que seja esse o problema mesmo. Porque ele tinha buildado, tinha conectado no banco, tudo bonitinho, só que o start dev acho que estava empatando essa parada de ir para cloud. Aí, boa, agora finalmente foi. Então, realmente eu acabei fazendo essa confusão, porque o render ele precisa que você use o comando de run de prod do Nest. Então, se você está seguindo esse tutorial da forma como eu estou mostrando, se você está seguindo esse vídeo da forma como eu estou mostrando, está rodando todos os scripts, está fazendo esse processo inteiro junto comigo, fique esperto, porque alguns lugares vão aceitar. O Heroku aceita, o Railway aceita, se eu não me engano. Mas não muda essas configurações aqui de comando de start do render não. Então do jeito que ele vier, só manda bala. A única coisa que você vai precisar é realmente colocar as variáveis de ambiente, porque o pnpm start mesmo vai ser o certo, não o start dev. Então agora tá bonitão, a gente finalmente conseguiu, né? Conseguimos subir a API. Então aqui a gente pode bater aqui na rota agora. Tá funcionando, isso aqui tá em cloud, tá? Então não tá mais no meu computador. Vou rodar de novo essa parada aqui. Então agora a gente consegue criar um novo usuário, ver um novo usuário. Então aqui agora a gente já está
com a nossa API em cloud. Então esse link aqui é público, se eu mandar para vocês poderem testar, vocês vão conseguir testar. Se vocês mandarem para algum amigo, alguma outra pessoa, elas vão conseguir testar, porque esse link ele não é local, então o link fica na internet. Sendo isso, vamos dar uma olhada na to-do list aqui que eu tinha separado para ver se está tudo certo. Então, render foi, a gente fez tudo o que precisava. Então, já criamos as envs de ambiente, que são as envs do banco, que elas criam sozinhas. A gente já criou o banco de dados, a gente provisionou o banco de dados, fez o deploy da aplicação. Conectamos, então está tudo conectado aqui já pela env, né? Pelo arquivo de env que a gente colocou lá. E beleza. O próximo agora, a próxima opção que eu vou mostrar para vocês é o Railway. O Railway ele não é tão gratuito igual o Render. O Render vocês podem criar a aplicação de vocês lá e vocês não vão precisar se preocupar tanto com o free tier dele. O Render, para falar a verdade, ele é que tem um free tier mais limitado dessa lista, mas o Render ele tem uma facilidade muito grande, ele tem muita opção. Então eu recomendaria, se você está pensando em investir em algum desses que eu estou mostrando no vídeo, o Rail ele é o mais próximo de serviços populares, igual a gente conhece, como por exemplo DigitalOcean, a AWS, porque o Rail você realmente vai alugar uma máquina virtual. Então aqui você realmente vai ter uma conexão muito mais próxima com a máquina virtual do que com as outras duas opções, que são o Supabase e o Render. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho do Railway. A gente pode criar um novo projeto aqui e ele tem várias opções. Então ele tem como para você provisionar um MongoDB, um Redis, um Postgre, um MySQL, subir um template que eles têm, mas vamos fazer o mesmo processo dos outros. Então vamos começar provisionando o banco de dados. O Railway é muito bonito, eu acho ele o mais bonito da lista, para falar a verdade. Aconteceu alguma coisa ali, eu não vi, minha câmera estava de frente. Provisionar um Postgre. Tá criando o projeto aqui. Então deixa eu ver se ele já criou esse projeto de agora. Que ele acabou de criar. Aí. Então, beleza. Ele acabou de criar o nosso banco de dados aqui. E deployando. Então aqui ele tá fazendo o deploy agora. Deixa eu ver se ele já liberou as envs pra gente. Então, beleza. A gente já tem todas as envs aqui. Se vocês repararem agora, a gente tem a observabilidade aqui do próprio Railway também. Então a gente tem os logs aqui do banco, né? Tudo bonitinho. E aqui a gente tem as envs, tá vendo? A gente tem a env de produção, a gente pode criar uma env para a gente conseguir criar development, produção, homologação. Enfim, a gente está usando Bitter, não, Arrogant. A gente está usando, eu vou apagar esse Bitter Cave aqui, para não ficar usando muito no meu plano gratuito. Então deixa eu apagar ele aqui. Bitter Cave. A gente só vai ter o Arrogant REST aqui. Então agora o que a gente vai fazer antes de tudo, vou deixar essa aba aberta, né? A aba do banco aberta, que a gente vai precisar olhar as envs aqui, igual a gente fez com o render. E vamos fazer o deploy agora. Aqui é chamado db, backdb deploy, e adicionar as variáveis. Então eu coloquei para ele fazer o deploy, apertei em adicionar as variáveis, e aqui a gente vai conseguir adicionar tudo. Então, vamos lá. Aqui ele já deixou umas sugeridas, tá vendo? Ele já conseguiu ir lá no meu repo e pegou os exemplos que a gente deixa dentro da env-example. Então aqui ele já deixou tudo bonitinho, a gente só precisa agora vir e copiar. Então vamos começar pelo host, né? db URL, que é a forma como o Railway chama. Então vou apagar essa parada toda aqui, vou apagar. Então o nome do banco, esse aqui já vai ser 5432. O nome do banco é Railway. E aqui a gente vai ver o username e a porta não está usando 5432, tá vendo? Então, bom, sempre ficar de olho. User e a password agora também. Então, tudo configurado, adicionar essas variáveis e vamos ver se os deploy já tá rodando aqui. Agora eu preciso já apliquei, né, as mudanças, agora eu preciso apertar para realmente deployar. Então agora ele está aplicando as 5 mudanças que a gente fez, ou seja, as 5 linhas de env. Agora ele está fazendo o deploy. Vamos dar uma olhada nos deploys de build aqui. Tá aqui ele começou rodando os comandos, tá vendo? Tá aqui ele está usando Nix para poder fazer esse gerenciamento de pipeline. Então ele já instalou todos as nossas dependências. Agora ele está rodando tudo que a gente tem
no Dockerfile, então ele tá rolando, tá fazendo um copy. É verdade, esse projeto, eu não criei um Dockerfile para ele, então inclusive não vai ser nem necessário. Acredito que só pro Fly.io a gente vai precisar do Dockerfile, mas pro Railway e pro Render ele não precisa. Então a build terminou, o deploy, ele tá terminando de fazer o deploy agora. Se eu não me engano, a build terminou, né? Já deu publish time. Boa, então a build já terminou, agora ele tá rodando as paradas de connect e ele não tá conseguindo conectar no banco. Então, aqui a database URL é esse aqui mesmo. Será que eu passei alguma coisa errada? Deixa eu voltar nas variáveis aqui. Então, dbhost. Acho que só vai vir até um ponto .net, provavelmente. Então não precisa nem dessa porta aqui. Deixa eu deployar e ver se agora ele vai. Só para voltar aqui agora e mostrar o que aconteceu. Isso pode ser o que estava dando problema, mas basicamente estava a porta sendo especificada. Sempre que vocês verem numa URI dois pontos, geralmente significa porta. Então era a porta, essa aqui, ó. Essa porta estava aparecendo lá de frente e eu tirei agora para ver se era ela que estava atrapalhando no host. Então agora ele está buildando de novo. Se vocês perceberem, provavelmente o Free Tire do Railway ele dá mais memória RAM pra gente, porque o tempo de build e o tempo de deploy dele está sendo muito mais rápido do que o do render. Se não me engano, o do render a gente estava levando uns 2, 3 minutos. E esse daqui agora é para publicar, ou seja, para terminar a parte de montar um container com ele basicamente, o que o Railway faz na parte de infra? Ele vai pegar o nosso repositório e ele está pedindo SSL. Então provavelmente o Railway ele reclama se a gente tiver com o SSL ligado. Deixa eu tentar remover o SSL aqui agora e subir isso. Disso eu não sabia, tá vendo? Então são várias. Cada um desses daqui vai pedir uma configuração diferente. Então eu vou subir aqui agora sem o SSL e espero que agora vá, né? Agora que eu subir, ele provavelmente vai fazer outra build. Então ele começou a buildar e vou continuar o que eu estava falando. Que basicamente o Railway ele vai pegar o nosso repositório e vai criar um Dockerfile a partir dele. Então ele vai gerar um Dockerfile automaticamente e isso não é um bicho de sete cabeças. Várias plataformas de deploy eu já fiz algo parecido. O meu não ficou nem metade do funcionamento deles, mas basicamente você consegue detectar a stack que a pessoa está usando. Então, se é um aplicativo Node, ele vai ter um Dockerfile seguindo tais padrões. Se for um de Go, vai ter tais padrões. Se for de Python, vai ter tais padrões. Mas, enfim, ele consegue detectar isso a partir geralmente do arquivo de configuração. No caso do Node, seria o package.json. Então, se ele vê que tem um package.json, ele sabe que é Node. Se ele vê que tem acho que é um pip file, ele vai saber que é um do Python, enfim. E aí, a partir disso, ele consegue gerar um Dockerfile com as configurações padrões. E as configurações padrões são um pouco diferente, com algumas configurações extras que eles precisam. E uma vez que eles conseguem criar esse Dockerfile, exatamente, tá vendo? Então o Railway ele não deixa você usar SSL e o render precisa que você use SSL. Então cada um tem uma particularidade e é bom a gente ficar ligado. Mas beleza, então aqui a gente conseguiu buildar tudo bonitinho. Deixa eu ver onde eu consigo ver a URL desse projeto. Eu queria conseguir clicar pra achar ela, agora eu não tô achando. Deve estar muito na minha cara, eu não tô achando essa parada. Mas... cadê? Latest deploy, update info, config. E eu só não tô achando mesmo a URL deles. Aqui acho que deve ser isso. Opa, calma. Então, aqui na parte de networking, então aqui a gente tem que criar agora. Vou colocar para gerar um domínio, que acho que ele vai conseguir criar. Aqui, ó. Então, public networking, vocês têm que apertar para gerar um domínio. E aí agora,
Não sei se ele ainda tá. Se ele ainda tá adicionando a minha aplicação aqui dentro desse domínio, mas ele tá parecendo que não tem nada aqui ainda. Deixa eu ver qual configuração eu preciso fazer. Acho que eu não consigo acessar isso aqui. Não, não consigo. Vou desabilitar o networking privado e vou deixar isso aqui só no networking público. Que talvez agora, depois, a partir da próxima build, ele já vá deixar as informações dentro desse URL. Então, esse é um vídeo que eu tô descobrindo muita coisa enquanto eu tô gravando, porque cada um desses. Nada me pegou de surpresa até agora, né? Eu sempre consegui resolver. Mas cada uma dessas plataformas tem uma particularidade e cabe muito de você estudar e realmente escolher uma para você usar como padrão para os seus projetos, porque não dá para você ficar tendo que mudar a configuração do seu projeto toda hora. Então pode ser configuração pequena, igual essa para o Railway funcionar. Foi só remover o SSL. Eu ia colocar SSL na documentação, mas agora eu nem vou colocar, porque no decorrer do vídeo, quando vocês escolherem se vocês querem ficar com Render, querem ficar com Railway, vocês vão ter que usar uma configuração específica. No caso do Railway, você não pode usar o SSL. E aí é isso. Vão acontecer alguns erros que vocês não vão estar preparados para resolver eles. Então vão acontecer alguns erros meio esquisitos assim. Vocês podem não entender o que está rolando ali. Mas é entender que aí agora ele ainda não trouxe o app aqui para dentro. Tanto é que agora ele já está mostrando a URL. Acredito que ele ainda está. Pô, esqueci a palavra agora. Mas acredito que ele ainda esteja trazendo todas as informações aqui para dentro e que vai demorar um pouquinho para poder atualizar o DNS. Então eu vou backdb.production e ele tá falhando, velho. Eu não tô entendendo o que isso tá acontecendo. Deixa eu ver na observabilidade se alguma coisa tá rolando aqui. Não, ele command failed, então parece que ele caiu. Ele não tá conseguindo rodar direito, mesmo apesar do app ter subido. Deixa eu ver se aqui ainda tá. Não, ele aí ele fez as mudanças e as métricas tá mostrando que ele ainda tá usando, então ele ainda tá consumindo memória, ainda tá consumindo network, mas ele não tá funcionando, né? Então deixa eu ver se tem que mudar alguma coisa aqui. Railway config file, não. Deployments ah, tá, agora tá indo. Não, a aplicação falhou em responder, então a aplicação tá caindo. O nosso app tá caindo por algum motivo, ele não tá conseguindo ficar rodando por muito tempo. E vai ter alguma outra configuração que a gente vai ter que mexer agora para o Railway ficar de pé. Então ele tá com as names todas configuradas aqui, mas um comando tá falhando. Aí self-signed, eu não sei, isso aqui é de 15 minutos atrás, mas deixa eu ver. 2 horas, não. Esses aqui são os outros comandos. O último comando que ele rodou foi esse comando aqui, só tem algum comando falhando e ele não tá aparecendo. Eu vou rodar um restart aqui na nossa aplicação para ver o que vai acontecer. Então ele está rodando o Nest Start de novo. Conseguiu rodar aqui, subiu. E a aplicação falhou em responder. Então ele está dando esse erro aqui ainda. Agora eu vou fazer o mesmo teste que eu tinha feito lá no render. Ao invés de rodar aqui no render, eu troquei de start dev para start. E aqui no Railway eu vou fazer o contrário. Então eu vou ver se o start dev vai conseguir funcionar e deixar o servidor de pé, ao invés do start dev normal. Então aqui ele vai buildar de novo e agora ele vai me entregar
se vai conseguir funcionar ou não. Nosso app agora conseguiu subir com o Start Dev e tem algum comando falhando ainda. Só que eu não estou conseguindo ver qual é o motivo desse erro. Deixa eu ver se eu consigo ver a mensagem. Não, ele só está aparecendo command failed. Mas tranquilo, eu não sei se isso aqui tá sendo erro só do meu projeto por algum motivo, mas eu vou passar para o próximo. Então acredito que isso aqui tenha sido uma introdução bastante para a gente conseguir entender melhor sobre o Railway. E já estamos com 54 minutos de gravação agora, então o vídeo vai ficar meio longo se eu não partir a partir de agora, não sair a partir de agora. Então o que a gente vai fazer é continuar com o do render e eu vou aproveitar que aquele servidor lá já está estável e está rodando bonitinho para a gente conseguir testar o Supabase por lá. Então, o nosso servidor do render está rodando aqui. Ele falhou outro deploy agora, porque eu mudei as configurações, então vou ter que voltar o SSL para cá. E vou ter que fazer outra build, né? Git add, e aqui eu vou fazer outra build agora subindo o SSL, então ele vai rebuildar. E nesse tempo eu vou explicar sobre o Supabase, porque o Supabase já entra num tópico mais técnico do vídeo. Enfim, eu não vou criar um projeto agora, mas quando vocês clicarem lá para configurar, vocês vão colocar um nome para o seu usuário e uma senha para o seu banco de dados. E ele vai criar o seu projeto, vai demorar um pouquinho para criar, mas eu já adiantei isso daqui mais cedo, antes de começar a gravar, para a gente já ter um projeto aqui bonitinho para eu começar a explicar. Beleza, então Supabase, assim que você criar seu projeto, vocês vão poder vir aqui em Project Settings e Database, e aqui ele vai entregar aquelas paradinhas que a gente vai precisar. Aqui ele vai entregar o host do Supabase ele já entrega direto, tá vendo? Então a gente não precisa pegar a URI e cortar ela para conseguir o host, que ele já entrega direto. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar a conectar logo. Eu vou copiar o host deles, vou passar para cá, vou pegar o nome do banco, que é Postgres, a porta, que é 5432, a senha, que é a que eu tinha criado mais cedo, eu tenho ela salva ali, então vou subir essa senha aqui. Deixa eu dar um Ctrl C, Command C. Pronto. Então, basicamente, o que está acontecendo? O seu projeto do Supabase, ele por padrão vai ter um banco de dados Postgre e vai ter mais uma APIzinha que vocês conseguem configurar e tudo, vocês conseguem ter a URL da API, então que ele tem uma API já rodando, não sei se ele vai mostrar alguma coisa. Aí ele já tem a API rodando direto, a partir de vocês criarem seu projeto. E vocês podem criar uma API Key, então aqui ele mostra as API Keys do projeto, vocês podem setar. Só que o que vai ser interessante para a gente agora vai ser realmente usar o banco de dados do Supabase para a gente conseguir fazer essa configuração, porque o nosso servidor já está de pé. Então agora o nosso ambiente foi alterado, ele está refazendo a build tá refazendo o deploy do render. Enquanto isso, eu vou dar uma passada com vocês. Vamos lá atualizar o README agora. Então eu vou atualizar tudo isso aqui do Railway. O Railway funcionou. O nosso servidor estava dando um pau lá no comando de iniciar, mas vocês podem tentar mudar alguma coisa quando vocês forem testar. O intuito desse vídeo é realmente passar um geral por cima de todos, então se eu parar e ficar quebrando cabeça com o Railway, o vídeo vai ficar gigante. Mas basicamente, o que vai mudar do Railway para o Render? O Railway ele não usa SSL, então vocês não vão ter o SSL como true, pode apagar essa propriedade aqui. E vocês vão ter que estudar qual é o comando de build do Nest que funciona, se é o comando de start dev, se é o comando de start normal, comando de start, né, não de build. Mas enfim, então agora a gente vai passar para o próximo, que é o Supabase. Então tem um projeto criado, o banco de dados já é criado quando você cria o projeto, e agora vai começar a próxima parte, que vai ser a parte agora de modelagem. Então vocês podem ver aqui que o TypeORM, tudo bonitinho, a gente já conseguiu conectar com o render. Então agora a gente vai fazer uns testes. Eu não sei se a gente precisa modelar o banco de dados direto no Supabase para conseguir usar, ou se a gente pode ir direto. Na verdade, eu acho que ele ainda está usando o nosso outro banco de dados. Não, aqui está usando o Supabase. Mas ele está mostrando como se tivesse um usuário criado ainda. Deixa eu tentar criar outro aqui. Ele criou outro. Deixa eu ver. No banco de dados aqui, tabelas, então a gente não tem nada criado ainda. Acho que o render ele não terminou a build ainda. Mas, enfim. Deixa eu testar se mudou alguma coisa aqui.
Não, ele ainda tá aparecendo, ainda tá refletindo no banco antigo. Então ele tá zoou alguma coisa aqui no render. Mas beleza, eu vou mostrar um pouquinho do Supabase. Que a gente tem o editor de tabela do Supabase, que basicamente você consegue modelar o seu banco de dados. Então, nos outros bancos de dados que a gente usou até agora, a modelagem era feita pelo próprio Type URM. Mas se vocês já quiserem vir dar uma adiantada aqui no Supabase, mais para se vocês forem fazer a conexão realmente com a API do Supabase, que vocês podem dar uma pesquisada melhor. Mas basicamente aqui a gente pode criar uma nova tabela e fazer a modelagem toda por aqui. Então a tabela que a gente está usando é a tabela de users. E as coisas que ela tem são name ou first name, né, que é text, last name. Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui no Bruno, como é que tá isso. É first name, last name e active. Então aqui a gente pode passar tudo. E is active com um booleano, tendo o seu valor inicial como falso. Então aqui, na verdade, vou tirar isso aqui. Ele está começando como nulo, mas eu apaguei a parada sem querer. Is active. E eu vou mudar aqui o valor default dele como true. Então aqui a gente pode salvar e o Supabase vai criar a primeira tabela pra gente aqui. Então ele vai fazer a modelagem dessa tabela e vai criar lá no banco de dados. Bonitinho aqui, então beleza. O Supabase já terminou a modelagem, a gente já tem um banco de dados aqui. A gente pode importar alguns dados por CSV, ou seja, por planilhas, se vocês tiverem interesse. A gente pode vir aqui e inserir na mão também. Igor Duca true e vou criar. Então aqui eu vou criar um registro já no nosso banco de dados. Então eu tenho o primeiro registro aqui, já com ID, o created at. Então aqui é um banco de dados que já está funcionando e o mais legal do Supabase é que vocês têm acesso a esse CMS deles aqui, né? Então você pode realmente vir por aqui, mexer no seu banco de dados, apagar coisa, alterar. Então isso aqui é a parte mais legal. Só que aí que entra na parte interessante do Supabase, que é uma coisa que se chama Row Level Security. O que é isso? É uma segurança de baixo nível. Então uma segurança mais próxima da camada do banco de dados. Então uma segurança que você consegue ter mais ações e mais travas sobre permissionamento, sobre leitura, escrita, coisas que você vai precisar de uma camada externa do back-end ou uma política externa do back-end para poder lidar com isso. Só que o Supabase ele já deixa você criar usando as políticas de RLS, que é Row Level Security. Então aqui a gente tem o RLS ativo na nossa tabela de usuários. Vocês precisam ativar na mão. Então sempre que vocês entrarem numa tabela dessa aqui, vocês podem apertar para adicionar uma política de RLS e que a gente pode criar uma nova política. Os templates deles são bastante porque vocês vão precisar fazer. Na maioria dos casos, se vocês precisarem realmente criar uma política customizada, vocês vão saber fazer. Mas é só vocês usarem os próprios templates. Então aqui tem vários templates. Então o que é uma política de RLS? Falar que todo mundo pode ler uma tabela. Então aqui você precisa realmente dizer quem é que pode ler essa tabela. Todo mundo pode ler. Só usuários autenticados podem inserir coisas nessa tabela. Só usuário, se você tem uma conta com um certo e-mail, você só pode atualizar uma conta que tenha o seu e-mail. Então, são regras de baixo nível de segurança que funcionam muito bem. Mas tem uma questão que eu descobri recentemente também, que o RLS do Supabase ele pode causar uma lentidão de acordo com a escalabilidade da sua aplicação, que cada política dessa daqui ela vai criar uma validação em cima do seu banco de dados. Então, basicamente, é um serviço do próprio Supabase que está fazendo essa validação a cada request de leitura ou escrita. E pode deixar lento, mas você vai ter que ter muita política para isso aqui ficar lento. Então, se você está usando para um projeto de baixo porte ali, que vai ter uns 800 usuários, um projeto tal assim, não precisa se preocupar com a lentidão que o RLS vai causar, porque você vai precisar de muito mais que isso para deixar ele lento. Então, o que a gente vai fazer aqui? Que são as que eu mais uso. Então, eu geralmente deixo aberto para todos. Então, vou começar aqui colocando a leitura para todo mundo. Então, eu vou criar a política de leitura, vou salvar ela. E eu vou criar uma política de escrita para todo mundo agora, eu uso o template de leitura e a única coisa que eu mudo é colocar um insert. Então eu coloco insert, passo um true aqui e eu mudo o nome também, porque ele não pode ter mais de uma política com o mesmo nome. Então basicamente trouxe de select para insert, passei um true, que é para ele poder permitir tornar essa política verdadeira. Troquei o nome, tirei de read para insert e agora a gente pode revisar e salvar a política. Então agora o nosso RLS
para a tabela de usuário já está habilitando a leitura, que qualquer usuário possa ler e qualquer usuário possa inserir dados dentro dela. Vamos ver se o render já resolveu fazer a boa aqui, de deixar a gente usar o Supabase. Ele estava buildando de novo. Deixa eu ver se agora ele vai funcionar. Ele ainda está apontando para o banco de dados antigo. Ele ainda está apontando para o banco antigo, mesmo apesar de eu ter mudado isso daqui. Então, calma aí, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Postgre é esse aqui mesmo, user. O usuário é esse aqui mesmo, a senha é essa aqui mesmo, porta, Postgres e o host. Só que ele tá... falhou, o deploy que a gente tinha feito falhou. Então vamos ver qual o motivo aqui dele ter falhado. Falhou porque ele tá... então o render também tá reclamando do SSL agora. Tá. Deixa eu tentar conectar. Vamos tentar fazer essa conexão aqui localmente agora. Então eu vou pegar essas envs aqui, vamos testar se localmente o Supabase vai funcionar. Então vou colocar o host aqui, pegar o nome do banco, vou pegar a senha e o usuário. A porta já está certa, então aqui a gente pode testar de novo com o start dev e vamos ver se vai funcionar. Beleza, então ele já foi direto agora e a gente pode trocar isso aqui para HTTP. E foi. Então aqui ele está funcionando. Agora ele está lá no Supabase, mas ele não puxou da tabela de usuários. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora. Ler aqui, então a documentação ele geralmente mostra tudo para quem vai usar o próprio serviço do Supabase, né? Mas como eu tô tentando fazer isso aqui na mão, deixa eu ver, users mesmo, então ele está conectando lá em users, dentro do banco de dados, aqui é user entity. Então ele criou uma tabela nova aqui pra gente agora, baseado lá no... Quando a gente fez a leitura, o TypeORM foi e criou uma tabela nova. Então isso aqui prova que o TypeORM, mesmo apesar da gente ter modelado uma tabela, ele sempre vai criar uma tabela nova porque é o padrão. Então vamos deletar a tabela de users que a gente já tem e vamos recriar essas políticas de RLS lá na de entidade. Então, uma coisa importante, a de user entity nova, ela está aparecendo escadeado porque ele não tem RLS, então as suas permissões não estão zoadas. Então ele aqui basicamente acho que ele vai estar permitindo tudo, ou nada. Deixa eu ver como é que ele vai estar. Deixa eu tentar criar um aqui. E ele tá... Aí ele conseguiu criar. Então aqui basicamente ele está permitindo tudo. Então ele não está com nenhuma política, então ele está com nenhuma segurança. E já criou um novo aqui, a gente pode testar agora e criar outro usuário, né? Deixa eu mudar aqui no body, mudar isso aqui. E o mais legal do Supabase é que isso aqui é em real time, então sempre que vocês criarem um dado lá, ele vai aparecer aqui rapidinho. O Supabase ele dá umas atualizadinhas bem rápidas e aparece aqui, mas como a gente está sem RLS, o nosso banco não está seguro. Tudo que bater nele não vai ter nada para proteger. Então eu ativei o RLS agora e vamos fazer um teste aqui. Então agora ele está ativo, vou tentar mandar isso aqui e ele está passando. E vamos começar a colocar as políticas. Então vamos colocar uma política aqui de leitura para todo mundo. A política de escrita para todo mundo. Cadê? Insert. Então agora a gente já está com as políticas e o RLS está funcionando, então nosso banco de dados está sendo protegido agora também. Então agora a gente está usando um banco que está em cloud, o banco do Supabase, que está funcionando em cloud, a gente conseguiu conectar nele local. Agora o próximo passo seria realmente subir, o que a gente tem aqui agora. Então eu vou subir isso aqui para o nosso repositório, e aí o render vai rebuildar isso aqui tudo. Mas como o build do render demora muito, vamos lá para a última parte do vídeo, que é realmente o... Então vamos dar só uma olhadinha aqui, tudo que a gente viu pela to-do list. Então agora a gente conectou,
banco de dados, a gente conseguiu criar o banco de dados, entender o que é o RLS, criamos as regras do RLS, vamos dar para policies o nome. E agora a próxima parte seria realmente o Fly.io. O Fly.io eu nem deixei ele listado aqui, porque ele é o mais diferentão dessa lista. Então, o Fly.io, como é que ele funciona? Vamos lá. Você não vai conseguir fazer muita coisa usando interface, igual a gente fez até agora. Então, você não vai apertar muito botão nem nada. E, inclusive, o Fly.io ele tá com um incidente agora. Então, eu coloquei para buildar 1 hora atrás o banco e o servidor que eu criei de teste para o vídeo, mas ele não buildou até agora. Só que eu vou mostrar por cima o que a gente precisa fazer para um servidor do .io, Fly.io ser hospedado em cloud. Então, beleza. A primeira coisa que vocês têm que fazer é instalar a... Deixa eu pesquisar isso aqui. É instalar a FlyCTL, que é a CLI deles. Então, quem está no Mac pode rodar um brew install, quem está no Linux tem um curl aqui para poder instalar, e o Windows usa esse comando de PowerShell. Aqui tem as 3 opções para você poder instalar. Uma vez que estiver instalado, vocês vão usar o comando flyctl launch. Então, vocês vão mandar um flyctl launch aqui, e aí ele vai detectar, né? Detectou que é um aplicativo Nest, vai mostrar todas as coisas. Tipo, ele provavelmente vai pedir para você fazer login. Vai abrir uma aba no navegador para você poder fazer login, e ele vai dar essas configurações aqui pra gente. Então aqui ele vai mostrar, ó, ele por padrão já cria um banco de Postgres. Um Redis aqui ele não está criando, mas aí o nosso banco de Postgres ele mostra. Tem um módulo, ou seja, um core, né? Ele vai ter um núcleo para a gente poder usar. É uma CPU compartilhada com outras pessoas, 256 MB de RAM, pode ser escalado até 1 GB de RAM e 10 GB de disco. Então aqui ele vai colocar aqui no servidor Fly.io, se eu não me engano é o único da lista que tem servidor no Brasil, além do Supabase. Acho que o Supabase, na verdade, o Supabase vai ter só servidor americano. Então, Fly.io da lista é o único que tem servidor brasileiro. E aí vou terminar a configuração aqui. Então, depois de a gente ter preenchido tudo isso aí, a gente pode dar um Y de yes, né? E aí ele vai abrir esse browser para a gente terminar de dar uma olhada nas configurações, que foram as configurações que a gente preencheu no terminal. Só se vocês quiserem mudar alguma coisa, então ele tem a região GRU, né, de São Paulo, o nome para a aplicação, se você quiser mudar, a porta, quantidade de memória, né, se você quer mexer no tamanho da máquina virtual, tamanho da memória, a memória pode subir até 2 GB, só que acho que a partir de 2 GB você vai ter que, não sei se pode tentar criar com 2 GB aqui. Banco de dados Fly Postgres. Então, nesse caso aqui é se você realmente quiser criar um banco de dados do Postgres. Só que o Fly Postgres ele é diferente de um Postgres comum. Então aqui eu posso... aqui você pode ver como é que ele funciona. Então eu vou criar ele sem banco de dados agora. A gente vai criar o Fly Postgres por CLI. Então eu vou subir só o servidor mesmo. Então ele vai começar a subir a nossa API. Já posso fechar a janela. E aí ele vai mostrar a nossa build aqui. Aí ele mostrou que ele criou um novo arquivo, ó, ele criou um Dockerfile pra gente agora. E criou um flytoml, que é o arquivo de configuração deles. E criou um Docker ignore também. Então ele criou esses arquivos, ele mostrou mais algumas informações ali pra gente, que é o link de administração, que a gente pode entrar aqui agora para ver o nosso projeto sendo buildando. E ele fala que se a gente quiser alguma coisa nova e tudo, a nossa aplicação ela foi criada aqui, mas a gente vai precisar rodar um fly deploy aqui agora, depois do arquivo de configuração ser criado. E agora ele vai começar a fazer vai começar a buildar a imagem, tá fazendo o build remota, criou, agora ele está rodando o nosso Dockerfile que ele criou. Então aqui ele mostra, ele está usando um Linux de 64 bits aqui para ele poder usar de máquina virtual, e ele vai fazer uma build. E agora é só esperar um tempinho até ele terminar de buildar. Ele está fazendo o processo igual daquele processo que a gente faz com o Docker Compose Up. Então, aí ele está rodando todas as configurações de apt-get do Linux que a gente está acostumado. E ele vai buildar rapidinho. Bom, então aqui ele chegou na parte muito importante do build, que eu queria mostrar que o Fly.io ele é o mais esquisito de você
a câmera desfocou. O Fly.io ele é o mais esquisito de você subir as suas aplicações, mas ele é o que tem alguns processos de segurança muito legais. Então, basicamente, ele vai criar duas máquinas para você. Então, ele vai criar a máquina principal e a segunda máquina provisionada. Que, ou seja, quando a sua máquina principal do Fly.io cair, ela vai ter uma máquina secundária para caso der merda ali, ele passa para outra máquina e o seu serviço não fica fora do ar. Então, isso é muito legal deles. E aqui no final ele mostrou a URL que foi criada. Então, aqui agora eu já estou chamando essa URL e ele vai mostrar nossa API por aqui. Então, enquanto ele está carregando e terminando de subir as paradas para API, eu vou rodar o comando do flyctl aqui, de criar o Postgre deles, o fly Postgre lá, e escolher o nome pro projeto, então db template, tempout, eu vou colocar no meu perfil mesmo, São Paulo, vou colocar esse de produção aqui com alta, não sei como é que fala isso em português não, disponibilidade alta. Agora ele tá provisionando 3 máquinas com a imagem. Então isso aqui é um padrão quando você cria direto lá naquela configuração do começo, que eu coloquei para ele não criar o banco, ele sempre vai criar 3 máquinas de Postgre também. Então, ele não está aparecendo Hello World aqui da API, mas deixa eu testar se... provavelmente ele quebrou, né? Provavelmente nossa aplicação vai ter quebrado aqui, porque ela tá sem as envs do banco. Que ela subiu, mas eu vou ter que setar as envs por algum lugar. Deixa eu ver aqui. Então aqui subiu. Tá com hostname, mas ele deve estar aparecendo na página em branco, porque ele tá quebrado. Deixa eu ver se ele mostra subir aqui, ó. Então, aqui em Secrets que a gente vai poder subir as nossas envs. Então, pronto, criou o banco. E deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, ó. Aqui ele já criou o nosso banco agora e já mostrou todas as envs que a gente vai precisar. Então agora a gente vai poder conectar aqui também. Vamos pegar as envs da forma como eu configurei, que são a database user, que é que eu já estou copiado aqui, que chama Postgre. A gente tem mais algumas aqui também, que é o database user, database password, database user, database password, agora o host, database host, que vai ser esse daqui. Na verdade seria esse daqui. Deixa eu ver o que mais. A porta. Então, database port sendo 5432. E tá faltando alguma coisa, eu acho. Tá host, porta e o database name que tá faltando. Então, database name, que ele já deu algum nome de banco aqui? Não. Então ele não deu nenhum nome de banco aqui. Eu vou chamar de Postgre também, que ele vai criar um banco novo provavelmente. Então setei tudo aqui, ele falou pra gente rodar um flyctl deploy, porque as envs elas vão a partir do próximo deploy. Então deixa ele buildar de novo. Não sei se ele vai refazer o build inteiro, porque por se tratar de Docker, ele pelo menos não baixa tudo de novo. Ele só vai... Aí, tá vendo? As camadas já existem, então ele não baixa tudo de novo. Ele só vai realmente fazer os comandos de build, comando de start, não sei o que, não sei o que lá. E agora ele vai fazer os jobs de build de novo e vai subir. Então agora é só esperar. Deixa eu abrir a parte de atividade. O site do Fly.io tá meio lento, mas aqui ele vai começar a buildar. Então aqui a gente fez outra release, tá vendo? Então ele mostra tudo. Release V1, que foi a primeira sem as envs, e a V2 agora já está subindo com as envs. Então acredito que agora a gente vai conseguir usar o Fly.io também. Aí, boa. Então, nosso app subiu agora. Minha garrafa fica fazendo barulho estranho, mas nosso app subiu. E deixa eu testar lá agora. Eu vou entrar na URL e aí foi, tá vendo? Então ele realmente estava quebrando porque estava sem env nenhuma. Então agora a gente vai poder pegar essa env dele aqui e substituir.
E aí ele tá sem nenhum usuário. Eu vou criar um usuário novo. E ele já criou um usuário novo pra gente, já tá aqui, então beleza. Então agora foi o fim do vídeo, agora com a parte do Fly.io. Então vamos lá, o que que a gente fez? A gente deployou o servidor, criamos o banco de dados, criamos as configurações de ambiente, conectamos ao banco de dados e criamos as releases. E depois das releases a gente... Deixa eu adicionar só aqui antes de tudo. Installing the flyctl CLI. Então aqui a gente já fez isso aqui tudo, só preencher o to-do do Fly.io. E com isso a gente termina tudo que eu tinha para mostrar. Então fiquei meio chateado que o Railway estava dando aquele bug estranho, mas até o flyctl, que é o que o pessoal tem mais dúvida de como usar, a gente conseguiu bem de boa. Então eu vou ficar devendo essa parte do Railway, porque eu realmente não sei o que estava acontecendo, mas a gente conseguiu usar o Supabase, a gente conseguiu usar o Render, a gente conseguiu usar o Fly.io, e o Railway a gente subiu tudo lá, só que ele não estava subindo direito o servidor, mas o banco de dados do próprio Railway a gente conseguiu usar. E no mais é isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar. Vou deixar. Vou procurar se tem algum link importante para poder usar sobre documentação. E vou deixar na descrição do vídeo do YouTube e na thread do Twitch. Então esse vídeo ficou. Eu fiquei indo e voltando por um tempo, mas tiveram muitos bugs para resolver. Mas é isso aí, eu gostei do resultado e espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Então, valeu.